Bem, pessoal, criado então a nossa classe de conexão, agora então a gente vai criar uma classe onde a gente vai tratar todas as instruções SQL que vai ser utilizada no nosso formulário de unidade federativa, certo? Um ponto interessante é o seguinte: a unidade federativa ela também pode ser utilizada, por exemplo, no cadastro de fornecedor, no cadastro de cliente, no cadastro de funcionário, no cadastro de transportadora. Então, todos esses dados, essa classe que a gente vai estar desenvolvendo agora de acesso a, a esses dados, a essas instruções SQL, poderão ser instanciadas, poderão ser utilizadas em qualquer ponto, da mesma forma que a gente veio trabalhando até agora com essas classes. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Nós vamos criar mais uma classe. Tá? Essa classe ela vai ser responsável pela definição das instruções SQL. Então, ela vai estar diretamente trabalhando aí com o banco de dados, né, pegando o retorno, passando as informações que a gente quer gravar. Tá ok? Então, para isso, nós vamos criar aqui uma nova classe, né, adicionar aqui um novo item, esse item, nova classe, e nós vamos chamar ela de DB, ou seja, Database UF. Se nós estivéssemos trabalhando com o cadastro de cidade, no formulário de cidade, a gente ia criar uma classe DB Cidade. Se a gente estivesse trabalhando com cadastro de categoria, DB Categoria. Tá? Por quê? Porque ele vai estar relacionado ao cadastro de categoria, ao cadastro de cidade, ao cadastro de unidade federativa. Então, notem que, vinculado diretamente ao nosso formulário, nós vamos ter duas classes. Simplesmente a classe UF, que a gente criou lá no começo, e a classe DBUF. Tá? A classe UF ela vai ser responsável por quê? Pelas informações que a gente está trabalhando dentro do formulário. A classe DBUF vai ser responsável por pegar essas informações que a gente está trabalhando no formulário e transformar isso em instruções SQL para poder fazer a gravação no nosso banco de dados. Ok? Então, nós vamos criar essa classe. Tá aqui a nossa classe DBUF. Né? E o que a gente vai fazer agora? Bom, essa classe a gente vai trabalhar basicamente com o quê? A criação das instruções SQL. Para criar as instruções SQL, nós temos que saber quais tipos de instruções SQL que a gente vai criar. Já comentei várias vezes, a gente vai criar uma de insert, uma de update, uma de delete e uma de select. Tá? Essas são as quatro, no mínimo, esses quatro tipos. Tá? Então, como essas functions, essas procedures, elas vão ser acessadas externamente, então elas vão ser do tipo public. No caso, né, vamos criar agora a função insert. Tá? Então vai ser insere UF DBase. Então, essa vai ser uma procedure que a gente vai estar criando. Insere o FDBase. O que essa procedure vai fazer? Ela vai criar a instrução SQL de insert. Então, eu vou até colocar um comentário aqui para ficar claro para vocês. Tá? Cria a instrução SQL para insert de dados na base de dados. Terão parâmetros aqui? Sim, terão parâmetros. Vai executar alguma coisa? Vai, com certeza vai. Depois a gente vai estar implementando isso. A próxima
procedure que a gente vai criar vai ser também public void, que vai ser altera f the base. Tá? O que ela vai fazer, pessoal? Essa procedure aqui, ela vai criar, então ela cria as instruções, melhor, instruções não, né, porque é uma só, SQL para update de dados na nossa base de dados. Outra procedure que a gente vai ter é a de excluir. Public void, né? Exclui o f do base. Então vai criar a instrução, não são as instruções, né? Vai criar a instrução, vou corrigir aqui, a instrução SQL para delete de dados na base de dados. Obviamente, pessoal, todas essas procedures aqui vão estar recebendo parâmetros, tá? E dentre as quatro, né, as quatro opções que eu mencionei para vocês, está faltando o quê? O select. Toda vez que a gente executa um select, ele retorna algumas informações, tá? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar, e ao invés de a gente criar uma procedure, nós vamos criar uma function. E essa function vai retornar as informações, obviamente, de acordo com a instrução SQL. Como essa function vai retornar informações, ela vai retornar informações de um tipo de banco de dados, de um tipo do MySQL. Então, nós temos que vir aqui em cima e nós temos que definir aqui using mysql.data.mysqlclient. Tá? Por quê? Porque ela vai estar retornando informações do MySQL. E essas informações vai ser do mesmo tipo que a gente criou ali no conexão MySQL. Já que a gente está chamando ali, né, a gente vai chamar dentro do conexão MySQL a procedure retorna SQL, o que ele vai fazer? Ele está retornando ali um data adapter. Então a gente vai ter que tratar aqui esse retorno e essa procedure select, né, usado aqui na unidade federativa, vai ter que retornar também um data adapter, que é o que está vindo ali do conexão MySQL. Pessoal, o data adapter, se a gente pegar uma hierarquia, ele está no nível mais alto, tá? Onde a informação está bruta. Depois, na hora que a gente vai descendo o nível, a gente consegue filtrar essa informação e transformar essa informação para que a gente possa exibir isso no grid, para que a gente possa exibir isso numa tabela, certo? Então, a gente consegue estar tratando e estar gerenciando essas informações, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um public, ele vai estar retornando um MySQL, um data adapter, como eu já havia comentado, e vamos ter aqui um select, o F, né, do banco de dados. Então, ele vai estar retornando ali. Vou colocar aqui um return, né? MySQL. Na verdade, aqui esse retorno eu vou deixar
Achei que ele ia aceitar, mas ele não aceitou. Eu vou deixar true aqui mesmo, dando erro, tá? Que a gente depois vai estar tratando isso. Então aqui ele vai criar, então ele cria a instrução SQL para selecionar, ou melhor, para retornar dados da base de dados. Perfeito? Então aqui nós definimos a estrutura das 4 procedures que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui na sequência? Bom, nós definimos uma classe conexão MySQL, onde nessa classe nós temos as procedures para executar um SQL e temos a procedure para executar um SQL e temos a function para retornar um SQL. O que a gente vai fazer aqui na nossa classe DB? Nós vamos criar um objeto dessa classe conexão MySQL. Porque é esse objeto que vai permitir que a gente possa acessar as procedures e as functions que estão dentro dessa classe. Depois, a gente também vai criar um objeto da classe UF, para que a gente possa acessar os métodos gets e sets dentro dessa classe. Tá? Então, como que a gente faz para criar esse objeto? Bom, para criar um objeto de uma classe, necessariamente a gente vai estar utilizando o nome dessa classe. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui, conexão MySQL. Nós vamos dar agora um nome para esse objeto. Tá? Vamos chamar ela de connect. Né? Connect com 2 N's aqui, né? Que vai ser igual a new conexão MySQL. Certo? Então, o que a gente fez nessa linha 12 aqui? Nós criamos um objeto connect que está herdando todas as procedures e todas as functions da classe conexão MySQL. Então, por exemplo, se nós desejarmos agora executar uma instrução SQL aqui dentro do insert, nós vamos colocar, por exemplo, connect. Nós temos aqui executa SQL. Nós temos acesso a essa procedure. E aqui, o que a gente vai fazer? Colocar a instrução SQL que vai ser executada. Colocando a instrução SQL, a gente resolve toda aquela parte de execução, que vai ficar a cargo aqui da conexão com o MySQL. Então, a hora que a gente chamar, por exemplo, a procedure insere UF the base, né, seguindo o padrão aqui, o base tem que ser maiúsculo, insere UF the base, o que ele vai chamar? Ele vai também vir aqui na classe connecta the base e vai fazer o quê? E ele vai estar pegando e executando a procedure executa SQL. Nisso ele vai fazer a conexão, executar e vai desconectar com o banco de dados. Certo? Então, dessa forma, a gente está começando a utilizar essas classes. E toda vez que a gente vai utilizar uma classe, nós temos que transformar essa classe em um objeto. E a partir daí a gente passa a utilizar ela como objeto. Tá? Ora, o executa SQL ele também vai ser utilizado dentro do altera e dentro do exclui. Dentro do select UF the base, nós não vamos utilizar o executa SQL. Então nós vamos utilizar aqui, por exemplo, connect ponto
retorna SQL. E a gente aqui também vai ter uma instrução SQL para poder tratar esse retorno. Tá? Aqui está faltando uma coisa, por quê? Porque a gente precisa, o retorno SQL vai retornar um data adapter. Então, o que a gente pode fazer? Pegar essa instrução aqui e já colocar ela no return. Tá? Isso daqui, obviamente, vai deixar de existir. Certo? Então, o que a gente fez? Nós estamos instanciando um objeto, conexão MySQL, e estamos utilizando os métodos, né? As functions e as procedures desse objeto. Tá? O que a gente vai fazer na sequência? Nós vamos criar um objeto da UF, da Unidade Federativa, onde a gente vai ter acesso ao ID, ao nome, à sigla, para poder estar tratando essas informações e estar gerenciando tudo isso. Ó, já que a gente vai estar tratando com a unidade federativa, o f.class, a gente vai pegar o ID, a gente vai pegar o ID quando existia, claro, tá? A gente vai pegar o nome, vai pegar a sigla. O que a gente vai fazer aqui dentro da procedure? Insere o FDBase. Ao invés da gente passar nome, sigla, código, o que a gente vai passar? Nós vamos passar um objeto. Esse objeto vai ser de que tipo? Ele vai ser da classe UF, que vai ser, por exemplo, a unidade. Eu vou chamar de estado, já que a gente está mudando. Então eu vou passar um objeto que já vai trazer todas as informações. Vai trazer, quando tiver o código, o nome, a sigla, ou seja, todos os dados que vão vir lá do formulário. Tá? Então, pessoal, para todas as funções aqui, todos os métodos dentro dessa classe, eu vou estar simplesmente passando o objeto, tá, da unidade federativa. E como que a gente vai estar utilizando esse objeto? Vamos fazer um exemplo aqui do insert. Ó. Eu vou criar uma string aqui que vai ser SQL. Tá? Essa string SQL vai guardar a cláusula insert. Como que eu escrevo uma cláusula insert dentro de um banco? Eu vou estar aqui, ó, insert into o nome da tabela que eu quero inserir, que no caso no meu banco é estado, né, no meu base de dados. Aí eu tenho estado, nome, né, abro parênteses, informo quais informações que eu quero inserir, tá? Sempre eu tenho que informar as informações que eu quero inserir no banco de dados, então é estado, nome, estado, sigla, fecho parênteses, value, abro parênteses de novo, e vou colocar as duas informações que eu desejo inserir. Por que duas informações que eu quero inserir depois do value? Porque eu informei antes que eu quero inserir, por exemplo, o estado nome e eu quero inserir o estado sigla. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai estar concatenando as informações que estão vindo aqui, ó, do objeto, que estão vindo como parâmetro do objeto. Então, como eu quero utilizar esse objeto, né, eu vou colocar aqui, vou fazer a concatenação que a gente já está acostumado a fazer. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Estado.get nome. Por que get nome? Porque eu quero pegar o nome. Eu quero pegar o estado nome que está dentro do objeto. Tá? Lá no formulário, a hora que a gente for instanciar o objeto, a gente vai fazer o quê? Nós vamos passar o estado.set. O estado.set vai receber o nome do estado.
Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui na instrução SQL, que quando a gente está gravando uma informação do tipo texto, tem que estar entre aspas, tá? Então eu coloquei aqui, ó, as aspas aqui e as aspas aqui, certo? Então o que eu fiz aqui? Fiz a inserção do estado, né, do nome do estado. Agora a gente vai fazer o que? A inserção da sigla. Então eu já estou colocando aqui, né? Aspas simples, né? E aspa normal para fazer a concatenação. Estou utilizando o sinal de mais aqui para concatenar. E aqui vai ter o que? Estado, ponto, ponto get, sigla. Deve ter alguma coisa errada aqui. Faltou abrir e fechar parênteses aqui. Ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos concatenando. Notem que eu não precisei passar aqui como parâmetro o nome, a sigla. Eu simplesmente passei o objeto que vai conter todas as informações do estado. Se eu tiver, por exemplo, um cadastro de usuário com 30 campos, eu vou passar também o objeto usuário. O que vai ser esse objeto usuário? Vai trazer todos os campos dentro de uma única variável, dentro de um único contexto. Isso facilita muito o nosso trabalho. E aqui eu vou executar a cláusula SQL que eu acabei de criar aqui, ó. Certo? Com ponto e vírgula no final, tudo bonitinho dentro do SQL. Perfeito, pessoal. Muito simples, bem tranquilo de ser executado isso. Tá? Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos, da mesma forma que a gente implementou a cláusula insert, a gente vai implementar a cláusula update. Tá? O que a gente vai fazer no update? Vamos implementar a instrução SQL de update, que também vai receber as informações do estado, tá? No objeto estado. Então, a gente também vai ter aqui uma variável do string, vamos chamar de SQL para seguir o mesmo padrão. Tá? Eu até vou pegar aqui, já vou trocar aqui ó, por SQL, né? Porque a gente vai passar o SQL como parâmetro. E agora a gente vai implementar a cláusula update. Como que é a cláusula update? Update, o nome da tabela, então, na tabela estado, aonde a gente vai estar setando os novos valores para os campos que a gente deseja. Então, estado nome vai ser igual, né? Vou concatenar o que aqui? Estado ponto get nome, né? Vou também trabalhar com o que? Estado sigla. Notem que quando a gente está implementando uma cláusula de update, não é como a gente fez no insert, que a gente primeiro lista todos os dados que a gente quer e depois passa os parâmetros, as informações. Não. Na cláusula update, a gente tem que setar a informação do banco, né? O campo no banco que a gente quer fazer a alteração e automaticamente, na sequência, colocar qual a nova informação. Tá? Então, aqui, estado sigla vai ser igual, né? Mais uma vez, aspas simples, fecha aspas, mais estado ponto get sigla, né? Mais para concatenar, abre aspas, aspas simples, né? Fecha aspas,
where. Então, na alteração tem outro detalhe, pessoal. Também tem que informar qual que é o campo que a gente quer alterar. Tá? Porque se a gente não informar qual que é o registro que nós queremos alterar, ele vai alterar todas as informações da tabela. E aí, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 20 estados, os 20 estados cadastrados vão passar a ter o mesmo nome e a mesma sigla. Tá? Então, temos que tomar cuidado com a cláusula update. Tá? A gente sempre tem que utilizar um where. Então, na cláusula update, aqui o nosso where vai ser o estado ID, que vai ser igual, vou fechar aspas aqui, vou concatenar com estado.get ID. Né? Mais, vou fechar aqui, vou fechar com ponto e vírgula. Então aqui está a nossa cláusula de update. Estado ID, get ID. Certo? Então nós temos aqui esta opção. Tá? Nós temos esses dados aqui. E a partir daí a gente consegue tá trabalhando. Notem que, mais uma vez, estou usando simplesmente o objeto estado referente à classe UF que eu criei, onde estão todas as informações armazenadas. Tá? A forma de transportar os dados ficou muito mais simples. Eu teria que colocar 3 parâmetros aqui, nome, sigla e código. Tá? E com um parâmetro só, a gente já resolveu todo o nosso problema. Tá? Não quer dizer que eu preciso utilizar todos os parâmetros. Posso utilizar somente um, que é o que vai acontecer aqui agora, na nossa cláusula de delete. Então eu vou colocar, por exemplo, string, mais uma vez, cláusula SQL. Vou colocar aqui, já colocar ela aqui para passar como parâmetro, para não esquecer. E aqui o que a gente vai fazer? O delete from o nome da tabela, que é estado, where estado ID, que é o campo que eu quero pesquisar, mas agora eu vou voltar para usar o que aqui, estado.getID, mais, abre aspas, ponto e vírgula, tá? Simplesmente estou fazendo a exclusão de uma informação na tabela. Estou passando e estou usando somente o estado ID. Eu posso ter o estado nome, posso ter o estado sigla ali no meu objeto? Posso, mas eu não estou utilizando ele. Certo? Então isso facilita muito, a minha necessidade, o que eu estou fazendo. Tá? Agora, o select, a mesma coisa. String SQL. Então, aqui vai estar a instrução SQL. Já vou trocar aqui também para SQL, para não esquecer. Simplesmente vou fazer um select. Pessoal, no select eu tenho que passar quais informações eu quero estar trabalhando. Tá? Eu posso fazer um select de todos os dados? Posso. Mas é sempre interessante eu passar, eu quero nesse select tais informações. Como a gente quer retornar todos os dados da tabela estado, eu poderia utilizar aqui um asterisco from estado, onde, where estado ID vai ser igual ao estado ID.
Só que quando eu utilizo, por exemplo, o asterisco, é um processamento a mais que o banco tem que fazer. Né? Obviamente, numa tabela com muitos campos, às vezes é mais fácil utilizar o asterisco. Mas eu costumo fazer o quê? Colocar os campos, estado ID, estado nome, estado sigla. Tá? Fica mais apresentável e eu sei quais informações que estão sendo tratadas. Ok? Então, com isso, pessoal, nós criamos aí as 3 classes necessárias para a gente estar trabalhando com o banco de dados. Tá? Conexão MySQL, que vai fazer todo o acesso ao banco de dados. DBUF, que vai ser responsável por todas as instruções SQLs. E o F, que vai ser responsável pelas informações do estado. Tá? Lembrando que, quando a gente for trabalhar com o formulário de cidade, nós não vamos ter que criar novamente a conexão MySQL, mas nós vamos ter que criar cidade.cs, que é a classe que vai tratar as informações da cidade, e dbcidade, que é onde vão estar as instruções SQL da cidade. Ok? Então, a gente vai terminar esse vídeo por aqui, onde a gente trabalhou com as classes. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar embutindo lá no nosso formulário de unidade federativa todo o código para poder gravar e apresentar as informações do estado. Ok? Voltamos na sequência.